Olá pessoal, meu nome é Gláucia, gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez eu gostaria de falar sobre as estações do ano. Olha só, abusada, que não é meteorologista, não entende nada disso, mas eu gostaria de comparar as estações do ano e trazer um aprendizado aqui para as nossas vidas, eu espero que possa te ajudar. Eu gosto muito de pensar na nossa vida como ciclos. E em uma dessas reflexões, eu fui dar uma olhada sobre os movimentos da Terra que geram as estações do ano, coisa que a gente aprendeu lá na escola. E eu estava pensando que o quanto isso pode estar associado à nossa vida. E eu cheguei a algumas conclusões que me surpreenderam na época. Eu espero que possa te ajudar também. No fundo, a gente gostaria de enxergar a nossa vida como algo linear, mas a gente precisa reconhecer, é necessário lembrar que a nossa vida ela é muito mais cíclica do que a gente gostaria realmente de admitir. Mas esses ciclos são necessários e de extremo valor, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Eu moro aqui em São Paulo, onde as estações, na realidade, elas não são bem definidas, muito pelo contrário, a gente tem o privilégio de viver várias estações do ano no mesmo dia. Mas pensando em linhas gerais, as estações elas são definidas, elas têm algumas características. Então, por exemplo, a primavera, que é a minha estação preferida, ela tem as cores, ela tem o clima ameno, ela tem as flores, é a hora onde as coisas começam a rebrotar, onde a vida começa a renascer. Tem aquele gostinho, aquele jeitinho de vida nova. Eu amo a primavera. Aí depois vem o verão, que é a estação preferida de muita gente. O calor intenso remete a férias, praia, água de coco, sorriso no rosto. Esse clima muito agradável que representa tanto o Brasil, as cores, os frutos e a alegria toda. Mas aí vem o outono, as folhas começam a secar, a minha blusa lembra aqui um pouco o outono, né? Vai mudando um pouco a estação, aquele clima alegre vai dando um espaço para aquele sentimento, vai mudando um pouco, as cores já não são mais tão vivas. Aí de repente vem o inverno, as temperaturas mais baixas. E se fosse possível, a gente viveria todo o inverno em reclusão. Uma palavra aqui meio proibida para nós, eu estou gravando esse vídeo ainda em tempo de quarentena, mas o inverno remete muito a esse tempo de reclusão, muitos animais hibernando e todas essas coisas. E foi pensando assim nas estações e nas suas características que eu fiquei pensando que a nossa vida, ela tem ciclos e ela tem fases como as estações. E não é necessariamente que cada fase ou cada ciclo seja pior ou melhor. Cada clima e cada estação tem as suas características, os seus desafios e os seus benefícios. Então pensa na primavera e aplica para sua vida. As cores, o jeito de rebrotar e de repente você está numa estação profissional ou pessoal em que as coisas começam a dar sinais de vida. De repente você está passando pelo o verão, o calor intenso e as coisas estão todas funcionando e dando certo e parece que a cada projeto, cada desafio você vence e as coisas são tão fluídas nesse período. Mas pode ser que você está passando ali pelo outono em que tanto esforço não gera resultado e as coisas começam a murchar e o clima começa a parecer não favorável. Ou de repente você está no inverno na sua vida pessoal ou na profissional, entre empregos, ou dificuldades na família, dificuldades no seu dia a dia, dificuldades ou desafios, problemas na saúde consigo ou com entes queridos. Por melhor ou pior que seja cada ciclo, todos eles têm os seus desafios, mas ele também tem frutos. Pensa você, alguns frutos, como a laranja, ela dá todo ano. Agora, tem frutos que estão em determinadas estações. Por exemplo, eu, Gláucia, aqui, a minha fruta preferida da vida é a mexerica pocã. Sabe quando a mexerica pocã ela dá o seu melhor fruto? No inverno, em julho, na estação do frio, a estação de reclusão. Tem frutos que a gente só pode experimentar em certas ocasiões. Então a gente não quer passar pelo inverno, a gente não quer passar pelas dificuldades, mas eu quero te lembrar que alguns frutos e algumas oportunidades, algumas circunstâncias a gente só pode vivenciar passando exatamente por aquelas estações ou aqueles climas ou então aquela fase que a gente quer evitar. Pensa nessa estação.
Talvez você não queira passar por ela, mas pode ser que essa estação que você está evitando, ou esse ciclo, ou essa fase da sua vida que você está evitando, é exatamente ela que vai produzir o fruto que você tanto deseja. Olha, eu tenho aprendido aqui meus 42 anos de vida que não existe uma história de vida pior ou melhor. Existe a sua história de vida. E você precisa fazer uso desse privilégio que você tem, que é a vida. Eu desejo para você a melhor colheita, seja em qual fase você estiver agora. Seja no inverno, seja na primavera, seja no seu verão, seja no seu outono. Tem uma colheita para você. Tem frutos que você pode experimentar nessa fase que você está passando agora. E que você tenha a melhor colheita da sua vida, seja qual fase que você estiver passando. Até mais!